No Palácio do Planalto, o presidente Lula terá um desafio de cuidar do país e se preparar para, muito possivelmente, uma campanha eleitoral em que tentará a reeleição para um inédito quarto mandato à frente do país. Além disso, o presidente deverá acompanhar de perto a queda na própria popularidade, enquanto vê o crescimento de alguns potenciais rivais nas urnas. No lado político, Lula ainda é a figura mais popular e carismática da esquerda. Mas quem será que pode ser o seu sucessor? Por outro lado, ele sabe como poucos preparar uma candidatura com a máquina pública nas mãos. Como será que vai ser essa vantagem? Bom, esses são só alguns temas que nós levantamos aqui para começar a pipocar esse debate com a nossa bancada feminina super mega qualificada. E vou jogar então para as meninas. Ellen começando então. Ellen, conta um pouco pra gente, vamos começar falando do presidente Lula no ano que vem. Com a máquina pública, é mesmo mais fácil ou você está vendo muitos desafios pela frente? A máquina pública facilita, obviamente, mas ela também te expõe muito mais. E a gente sabe que nós temos uma eleição que vai ser uma eleição trabalhada em menor rejeição. Muito provavelmente, né? Me permite, Bia, só discordar um pontinho aqui. Você, quando estava falando da abertura, né? Disse, olha, talvez Lula tenha que enfrentar uma queda de popularidade. E essa é uma grande dúvida, porque Lula entra 2026 com uma série de medidas para justamente turbinar sua popularidade. Vai lá. A isenção do imposto de renda, Vale Gás, uma série de medidas que vai ali aquecer a economia neste começo de ano. Vou deixar para as colegas economistas falarem mais sobre isso, que elas entendem bem melhor do que eu, mas são medidas que são uma grande aposta de discurso para que você traga para perto de Lula um eleitorado que veio se descolando nos últimos tempos. Então, essa é uma primeira aposta. Uma outra aposta de discurso de Lula, né? Lula veio e ganhou de presente toda essa briga em relação aos Estados Unidos, que fortaleceu o discurso da soberania nacional. Então, isso, mais uma vez, ali bem trabalhado por Sidônio Palmeira, né? O ministro das Comunicações, vem trazendo aqui um discurso de Lula para 2026. E um terceiro discurso que é nós, trabalhadores, versus o Brasil rentista, né? Não é mais união e reconstrução, é um discurso em que nós temos um Brasil dividido daqueles que trabalham, que levantam cedo e aqueles que vivem de renda. Então, parece que para enfrentar a popularidade, Lula vem com essas três bandeiras muito bem trabalhadas para 2026. Do outro lado, uma oposição que até agora está fragmentada, até esse momento está fragmentada. E é sobre isso que 2026 vai então se discutir. O brasileiro vai chegar à urna de que maneira? Ele vai chegar com medo? Se ele chegar com medo na questão da segurança, isso favorece a oposição. O brasileiro vai chegar com uma impressão de economia com mais inflação, com menos grana no bolso, isso favorece a oposição. Agora, se não forem estes as pautas predominantes, aí Lula tem uma boa vantagem. Laura, para a gente entrar um pouco na parte de economia, a gente fala muito aqui, né? A economia mexeu no bolso, mexeu diretamente na eleição. Então, como que você avalia esse ano para o presidente? O que vem por aí? Ele está terminando 2025, por exemplo, com a aprovação do imposto de renda. É suficiente essa isenção para alavancar ele, quem sabe, para 2026? Olha, é muita gente, né, que vai ser beneficiado com essa nova regra. E eu vejo que existem grandes chances, sim, de o presidente Lula ser a figura a ser reeleita. Eu tenho até aqui uma aposta bastante arrojada frente a esse cenário, que é de que, bom, eu já trouxe até, quando saiu o tarifaço, eu levantei essa bola assim meio provocando de que era uma estratégia ali do Donald Trump de articular uma aproximação com o Brasil. E isso se confirmou, tá? Isso se confirmou lá dos bastidores de quem está no meio político, inclusive até para aqueles que não sabem, Lula e Donald Trump mantêm um relacionamento bastante próximo e amigável. Então, aqueles que a gente acha que são inimigos, eles mantêm ali uma relação bastante diplomática. Qual que é o meu cenário e a minha aposta bastante arrojada? Eu vejo que existem alguns membros da extrema-direita que talvez estejam entregando a faixa para o presidente Lula com o objetivo de articular o lançamento do seu grande candidato para a próxima eleição presidencial, que não é do ano que vem. Eu aposto até que seria
o Nicolas, o pupilo da extrema-direita que seria lançado depois do fim do segundo mandato do presidente Lula. Mas isso é só uma aposta um pouquinho arrojada que eu queria jogar aqui na mesa. Carla, para a gente ainda ficar em economia, o que a gente pode esperar do governo mesmo do presidente Lula para 2026? Pensando que encerrando um terceiro mandato. Sim. Bom, sob essa ótica, quando a gente pega aqui os dados macroeconômicos, né, o resultado agora para o final de 2025 foi um resultado infinitamente melhor do que se imaginava, principalmente o mercado financeiro. Então você fecha o ano com uma inflação dentro da meta, um crescimento do PIB que, apesar de uma taxa de juros elevadíssima, uma taxa real de juros gigantesca, ele continua, né, a economia nossa é muito resiliente, ela conseguiu sobreviver à taxa de juros elevada. E o resultado enorme, como a própria Laura falou e a Ellen também, o grande resultado positivo foi o tarifaço do Trump. Ele foi um resultado extremamente positivo politicamente para o governo atual, mas economicamente ele não apresentou aquilo que se imaginava, havia uma fantasia de que isso seria um caos, uma tragédia. Não, pelo contrário. Inclusive a estrutura internacional do governo Lula, ele abriu uma quantidade de mercados enorme. Então eu acho que esse foi um grande ganho, inclusive para os produtores pequenos e médios, porque quando você tem o próprio governo intermediando, isso fica muito mais fácil para você poder exportar. Então eu acho que essa questão foi bem importante. Agora, para o ano que vem, você vai ter de novo aquele começo de ano que tem o azedume do mercado financeiro, dizendo que tudo vai ser um caos, aí o dólar vai explodir, que a inflação vai explodir, aí depois no final do ano, no Boletim Focus tem 95% de erro. Então, lá vamos nós. Então, esse é o começo tradicional de ano, mas sim, todo ano eleitoral você espera algumas medidas específicas de expansão de renda e tudo, então eu acho que esse vai ser um movimento, mas eu acho que sim, acho que o presidente Lula chega em 2026 com um cenário muito positivo, mas também tem um ponto importante, né? Assim, ele estaria no auge se ele saísse. Se ele se candidatar e perder, eu acho que é um peso muito grande para o final da carreira política dele. As meninas falaram bastante de economia e um assunto que a gente permeou muito em 2025 e que também deve ser importante para o governo mesmo, nem pensando na eleição, mas para o governo em 2026, é segurança, né, Elisiane? Dá para a gente pensar que o presidente Lula precisa trabalhar nisso nesse último ano de mandato? Sim, precisa. Assim como aqui em São Paulo a gente teve algumas mudanças importantes na questão da segurança, isso também tem que ser levado para o Brasil, né? Para o governo federal. Eu vejo muito o Lula com movimentações, puxando para a minha área, que é a jurídica, eu vejo o Lula com algumas movimentações jurídicas que foram importantes para que ele consiga se reeleger, para ele consiga ter um outro mandato, né? Na realidade, o Lula, ele com a questão da reforma tributária, a questão da isenção do imposto de renda e algumas outras leis, e ainda algumas virão, né? Algumas estão sendo discutidas, a gente não pode esquecer que a gente tem aí a discussão da lei da anistia, a gente tem ainda a discussão mesmo da própria questão da segurança, a gente tem uma lei aí sendo debatida no Congresso. Isso pode levar ele com uma certa vantagem, né? O que acontece, no meu ponto de vista, é que a direita sempre se apossou muito da pauta da segurança. A pauta da segurança faz parte da linha dos conservadores, mais da direita conservadora do que da direita liberal, né? Então, é uma pauta da direita que pode ser utilizada pela oposição aí para a próxima eleição. Eu vejo também muito essa questão do Lula perdendo um pouco de brio nessa próxima eleição, né? Pela questão da idade, pela questão das pessoas que estão ao redor dele, né? Os ministros que vão se movimentar agora por conta de eleição. Então, acho que a gente tem alguns caminhos, né? A direita, por outro lado, alguém falou a palavra certa aqui, né? Acho que foi a Ellen, né? A direita está muito fragmentada e tomando alguns passos que são muito arriscados nesse sentido, mas a segurança é uma pauta da direita, né? Então a gente teria que aguardar se o Tarcísio vier como um candidato, que a gente ainda está nebuloso, apesar do Flávio Bolsonaro, ainda é nebuloso. Se vier o Tarcísio, a pauta da segurança, com certeza, nas eleições presidenciais vai ser muito importante, muito relevante. Agora, uma coisa que eu queria entender de vocês e fazer a gente pensar
para frente ainda de 2026 é o seguinte: o presidente Lula fez 80 anos em 2025. Né, com a reeleição, ele então vai terminar o terceiro mandato com 81. Se conseguisse reeleger, começaria com 82, um segundo mandato. É a figura principal ainda importante da esquerda, mas que depois disso não tem mais viabilidade, né? Até porque reeleição não dá mais depois, uma segunda vez. Tem alguém, vocês veem Lula vislumbrando alguém, um sucessor despontando, ou não existe essa pessoa para a esquerda ainda? Podem discutir. Lula não faz sucessor, né? Lula não faz sucessor. Quando a Laura pontuou ali, que ela disse assim, eu tenho uma impressão de que, na verdade, a direita nem quer ganhar 26, ela quer deixar o Lula acabar e aí não tem sucessor e aí vem... Porque esse assunto existe, de fato, sobretudo dentro de uma direita mais bolsonarista, né? Que tem ali como principal interesse salvar ali o núcleo familiar. Então, seria um pouco isso, assim, olha... Vamos chegar se matando ali no segundo turno de 2026. Existe esse assunto entre uma direita mais radical, de fato. Por quê? Porque justamente Lula não faz sucessor, né? Lula e o PT... O PT é Lula, Lula é o PT e não há sucessão para isso. Porém, se Lula não faz sucessor, outros partidos mais alinhados à centro-esquerda pensam nisso, né? A gente não pode deixar de falar, por exemplo, esse ano, como se destacou Helder Barbalho, que é uma figura bastante importante, que vem crescendo. A gente tem um jovem, ainda muito jovem, João Campos, né? Mas que todo mundo está de olho, as pessoas olham e sabem que essas figuras estão ali se manifestando dentro do xadrez político, né? Então, existem essas figuras. Agora, sucessor de Lula não há.